Vamos falar. Muita gente me pede esse assunto e vários desdobramentos. Eu quero começar abrindo uma notícia recente aqui sobre no meulocals.com sobre o nosso. Vamos abrir aqui. Hamas. Está aqui. Chuva de fogo. Israel neutraliza 450 alvos do Hamas em ataques de precisão em apenas 24 horas. Enquanto isso, o Hamas continua sua política de utilizar civis, inclusive mulheres e crianças, como escudo humano. Essas notícias vocês podem ler no meulocals.com, são todas elas do meulocals.com. Peraí! Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube, que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. As Forças de Defesa de Israel, IDF, anunciaram que em 24 horas realizaram uma intensa campanha de bombardeio aéreo contra o Hamas, a organização terrorista islâmica palestina. Reparem que eu não chamo de grupo de militantes ou qualquer coisa do tipo, que assassinou mais de 1.400 pessoas em Israel no mês passado. O IDF capturou um complexo militar do Hamas dentro de Gaza, que continha postos de observação, áreas de treinamento para terroristas do Hamas e túneis subterrâneos de terror, segundo um comunicado da imprensa da IDF. Vários terroristas do Hamas foram eliminados pelas forças israelenses durante a operação. O porta-voz do IDF, o contra-almirante Daniel Hagari, disse no fim de semana que as forças israelenses chegaram à costa e ao lado sul da cidade de Gaza e cercaram a cidade de Gaza. Essencialmente, hoje há uma Gaza norte e uma Gaza sul, disse ele. Chegamos à praia e estão reforçando essa linha. Continuamos a permitir um corredor para os residentes do norte de Gaza e da cidade de Gaza para eles se descolarem para o sul. Esse é um corredor de mão única para o sul. Em uma declaração na segunda-feira, o IDF disse que seus caças atacaram mais de 450 alvos do Hamas, incluindo túneis e etc. Além disso, soldados navais, uma espécie de Marines do IDF, atacaram centros de comando, postos de lançamentos antitanque e postos de observação adicionais pertencentes ao Hamas. Como parte das atividades para visar terroristas do Hamas, com base em inteligência da ISA e do IDF, caças do IDF atacaram e mataram terroristas adicionais do Hamas, incluindo Jamal Musa, responsável pelas operações de segurança especiais na organização terrorista Hamas, acrescentou o comunicado da imprensa. Em 1993, Jamal Musa, 1993, para a gente que está ficando velho, 1993 parece que foram há 10 anos atrás, mas 1993 tem 30 anos. Né? Jamal Musa realizou um ataque a tiros contra soldados do IDF que patrulhavam a faixa de Gaza. Além disso, soldados do IDF mataram o comandante do batalhão do Hamas em batalhas no terreno. O que é importante a gente entender aqui sobre o que está acontecendo lá dentro? Na semana passada, Israel entrou na faixa de Gaza e começou a cercar a cidade de Gaza. E quando eu digo aqui cercar, a gente está falando efetivamente de um sítio. Né? O que é um sítio? Se vocês lembram das batalhas no mundo antigo, as cidades tinham as suas muralhas, né? E as forças agressoras entravam ali na porta das muralhas e não deixavam que ninguém entrasse e ninguém saísse. E é efetivamente isso que nesse momento Israel está fazendo com o Hamas. E por que Israel está fazendo isso? Porque na cidade de Gaza é onde a maior parte dos terroristas do Hamas estão intocados. Eu já falei no meu Lucas, fiz uma longa explanação sobre as razões históricas, quem é Hamas e quem não é Hamas. Se você é um dos meus apoiadores, eu recomendo que veja lá. Mas o importante agora é que a estratégia de Israel agora, nesse momento, é impedir que os terroristas recebam reforços de armas e munições. E é óbvio que, como teve visita do Joe Biden, como teve uma espera gigantesca, os terroristas estavam esperando esse cerco e se prepararam. Eles se prepararam. E como é que eles se prepararam? Eles se prepararam estocando uma quantidade gigantesca de munições e suprimentos. Gigantesca. O Hamas
alega que tem munição e suprimentos para aguentar meses e meses. Vamos falar sobre isso. Né? O Hamas, esse grupo maravilhoso, né, que defende os palestinos de Gaza, segundo a Globo News, eles roubaram tudo, tudo, tudo que tinha disponível dos civis palestinos paupérrimos da região de Gaza. Roubaram tudo. Eu estou falando de... Durante essa preparação para a guerra, eles roubaram combustível, equipamento, remédio, comida, inclusive as ajudas humanitárias que tinham sido enviadas e que estavam no depósito da ONU. Então, enquanto a ONU, com o apoio do Brasil, no Conselho de Segurança fazendo papelão, passa pano para a atuação do Hamas e cria equivalência moral, o Hamas saqueia os depósitos da própria ONU de ajuda humanitária. Então, entendo, sabe essa ajuda humanitária que o mundo inteiro manda para a faixa de Gaza? Sabe essa ajuda financeira que os Estados Unidos mandam para a Palestina e que uma parte vai para Gaza? Roubaram tudo! Roubaram tudo! O próprio esquerdista The New York Times escreveu nessa semana: à medida que os suprimentos de praticamente todas as necessidades humanas básicas diminuem em Gaza, um grupo no enclave sitiado permanece bem abastecido. Diz o New York Times, não sou eu que estou dizendo, essas palavras são do New York Times. O Hamas. Autoridades árabes e ocidentais dizem que há substância nas reivindicações israelenses de que a estocagem do Hamas, incluindo de alimentos e combustível, desesperadamente necessários. O Hamas tem centenas de milhares de galões de combustível para veículos e para foguetes. Tem depósitos de munição, explosivos, materiais para fazer muito mais explosivos, estoque de alimentos, água e medicamentos. Essas são as palavras do The New York Times. Um alto funcionário do Líbano, libanês, disse que o Hamas, que segundo as estimativas dele tem entre 35 e 40 mil homens, tinha o suficiente para continuar lutando por 3 a 4 meses sem nenhum tipo de abastecimento. O Hamas. Por que eles têm isso? De novo, porque o mundo os abasteceu. Mas o quão estúpido você precisa ser para não entender que se você manda ajuda para uma área de um grupo dominado de terrorista, você está mandando ajuda para o grupo terrorista. A situação do abastecimento, diz o New York Times, fala da relativa sofisticação do Hamas como uma força combatente. E se vocês pararem para pensar, é verdade, porque um axioma entre os profissionais militares, né, a gente fala isso muito em estudos militares, é que enquanto os amadores falam sobre táticas, os profissionais falam sobre logística. E claro que falam, se vocês forem reparar a situação, por exemplo, da Rússia na Ucrânia, um exército que seria muito superior ao exército ucraniano, por que os russos não conseguiram dominar completamente a Ucrânia? Claro, um ótimo trabalho das forças especiais da Ucrânia, treinadas pelos americanos, etc. Mas por que eles não conseguiram uma vitória rápida e esmagadora? Por causa dos problemas logísticos do exército russo. O Hamas está mais sofisticado. Eles se prepararam para isso que ia acontecer, ao custo da sua população civil. E de onde é que vem todo esse dinheiro? Vem justamente das ajudas internacionais. Ora, a taxa de desemprego de Gaza é 47%. Mais de 80% da população de Gaza vive na linha de pobreza, de acordo com as Nações Unidas. No entanto, o Hamas financiou uma força armada de milhares de homens com foguete, drone, construiu uma série de túneis em Gaza. A estimativa do orçamento militar... Ninguém fala essas porcarias na imprensa brasileira, aí eu tenho que falar. A Gaza News, a Hamas News, perdão, a Globo News, não sei como é o nome mais, acho que já mudaram o nome para Hamas News, né? Imagina, não tenho visto televisão brasileira. Quando eu vejo, é uma completa ausência de informações. Eu nunca vi ninguém falar que o orçamento do Hamas é estimado em entre 500 milhões a 1 bilhão
e 700 mil reais. Desde que o Hamas chegou ao poder na faixa de Gaza, em 17 anos, o Hamas está entupido com centenas de milhões em ajuda internacional. Fora as injeções abertas e as encobertas do dinheiro do Irã, que recebe dinheiro, por sua vez, dos Estados Unidos, e com todas as questões que as pessoas conhecem, que as milícias brasileiras estão mostrando como é que se faz, né? Extorsão, contrabando. Muito do dinheiro é público e legal, incluindo grande soma de ajuda financeira do Catar via Nações Unidas. Ora, o que eu estou falando aqui parece que eu estou falando uma teoria da conspiração, né? Parece que o Paulo, você está dizendo que a ONU financia o Hamas. Meus amigos, isso tudo deveria estar sendo passado para vocês. Porque esse acordo do Catar do envio de dinheiro do Catar via ONU, ele foi incentivado e apoiado por Israel. A ajuda do Catar cobre os salários dos funcionários públicos, compra combustível para a rede elétrica, fornece dinheiro supostamente para as famílias necessitadas. A liderança do Hamas investiu a renda deles numa carteira de investimentos internacional no valor de 500 milhões de dólares. 2 bilhões e meio de reais. É o investimento internacional do Hamas em imóveis, ativos de empresa na Argélia, na Arábia Saudita, no Sudão, na Turquia, nos Emirados Árabes Unidos. E é assim que eles fazem lavagem de dinheiro. E como é que ninguém fala nisso? Como é que não tem um desgraçado de um jornalista no Brasil trazendo esse tipo de informações para vocês? Mas eu não vou nem parar por aí. Porque não só essa milícia de terroristas extorque a população de Israel, saqueia a população de Gaza. Estou falando da população de Israel, mas não, estou falando da população de Gaza. E onde é que eles estocam esse negócio? Ora, não dá para estocar nos túneis subterrâneos. Os túneis subterrâneos estão sendo implacavelmente destruídos por Israel. Então, onde é que eles estocam? Se você parar para pensar 2 minutos, você vai pensar, pô, se você fosse um terrorista e quisesse estocar os seus mantimentos, os seus combustíveis, as suas armas, etc., aonde você estocaria? No único lugar que Israel evita atacar. E onde é que são esses lugares? Justamente os hospitais da região, que estão repletos de civis. E é por isso que os hospitais da região de Gaza, eles se tornaram verdadeiros centros de distribuição de logística das forças terroristas, em vez de estarem cuidando dos doentes que deveriam estar fazendo. Vários dos doentes machucados e feridos. Então, de um lado, você tem Israel, que evita atacar civis e faz, como eu disse aqui na reportagem de abertura, o faz com bombardeiros de precisão, embora, claro, é óbvio, sempre haja efeito colateral. Ora, se até a polícia vai fazer uma operação na favela, tem, infelizmente, efeito colateral, mas Israel, um dos lados da história, está há anos enviando combustível, energia, remédio, suprimento para Gaza. Israel intermediou o acordo que financiou o Hamas. Não hoje, mas durante anos. A faixa de Gaza não tem energia, não tem água, não tem porcaria nenhuma ali. E quem banca? Israel. Que não tem nada a ver com isso. Israel saiu de Gaza há 17 anos. Israel ocupou por segurança a região de Gaza e devolveu para a administração palestina.
Então vocês têm esse grupo de um lado, e do outro lado você tem um grupo que entrou em Israel para matar milhares de civis. Um grupo que entrou para estuprar mulher, profanar os seus corpos, decapitar bebês, decapitar criança, colocar bebê no forno. E todas as atrocidades que nós vimos nos últimos tempos, e nós vimos não pelo mesmo motivo que o Eisenhower filmou os ataques, as atrocidades do Hitler em Auschwitz e por aí vai, nos campos de concentração. Não. Nós vimos porque esses demônios se gabaram do que faziam. Então, esses monstros que usam o próprio povo de escudo humano, o que só funciona porque Israel evita atacar civis. Olha o paradigma da loucura da equivalência moral. Se Israel não evitasse atacar civis, a estratégia de escudo humano não serviria para nada. Se Israel fosse a Rússia, por exemplo, vejam o que os russos fizeram com as cidades da Ucrânia. Essa estratégia não adianta absolutamente nada. Essa estratégia só adianta contra uma sociedade moral. E é por isso que eu não aceito equivalência moral entre uma sociedade moral e um grupo de terroristas que bota bebê em forno, um grupo de demônios. E quando eu falo aqui grupo de demônios, só para deixar claro, existe um componente metafórico, mas existe um componente factual. Porque eu não tenho dúvida de que há atuação demoníaca nisso que está acontecendo, ainda mais em se tratando de onde é. Mas dentre são as informações destes demônios desgraçados que os vagabundos da Ramais News ou da Globo News ficam repetindo como se fossem assessores de imprensa deles. São eles, segundo o Ramais. Ai, cacete! Segundo o Ramais, você vai repercutir informação de jogador de bebê no forno. Isso é a última etapa no jornalismo. Enquanto isso, o Lula, o Petro, e sei lá mais quem, a ONU, o secretário-geral da ONU ficam fazendo equivalência moral. Ai, não. O Israel, nós somos a favor da paz. Israel e o Hamas, os dois têm que parar com isso. Vamos para PQP. Não vou falar palavrão aqui no programa no meio da tarde. Não há um pingo de equivalência entre o Hamas e Israel. Não há um pingo de equivalência entre Israel e Palestina, porque não existe Palestina. E os árabes da região fazem questão de garantir que não haja Palestina, que nunca haja. Como é que eu sei disso? Ora, porque eles mesmos recusaram todas as propostas de Estado palestino quando Israel ofereceu tudo que eles pediram, com as calças riadas. E é por isso que eu sei que essa história de Palestina é uma peça de propaganda árabe. É uma peça, aliás, de propaganda tanto dos árabes quanto da esquerda. A esquerda, que sempre foi contra os judeus historicamente, anos antes do Karl Marx escrever o Manifesto Comunista. Porque antes ele escreveu o livro sobre a questão judaica. E nele o Marx, Karl Marx, o mesmo Manifesto Comunista, o mesmo pai do comunismo, ele literalmente culpa os judeus pela opressão dos mais pobres. Ou seja, antes da culpa ser da burguesia e da luta de classes, era dos judeus, que, segundo Karl Marx, tinham o Deus como dinheiro. Está escrito, alguém pega se no Brasil não começaram a queimar os livros ainda, alguém pega. Depois, obviamente, quando Israel acaba se alinhando aos Estados Unidos e à União Soviética, e começa a querer, a esquerda começa a querer contrabalancear os Estados Unidos, a União Soviética começa a querer contrabalancear os interesses americanos na região, etc. E aí você passa a ter um alinhamento automático da esquerda que chupa a União Soviética com amor. Ela começa a repetir quase que por cacuete. Mas eu acho que existe uma luta espiritual aí.
Israel é a terra santa. Israel é a terra do Nosso Senhor. Quem pisa em Israel, e eu tive a oportunidade de fazê-lo, sente que lá é diferente. E o judaísmo, o povo judeu é o povo pelo qual todas as nações do mundo serão abençoadas. Sem judaísmo não existiria cristianismo. Nós somos a civilização judaico-cristã ocidental. E é justamente isso que a esquerda quer destruir. E, claro, qualquer coisa para destruir a superestrutura, né, para usar o termo do Marx, é válido segundo a visão da esquerda. Qualquer coisa para destruir a sociedade, qualquer coisa para atacar esse judaico-cristianismo. E é por isso que você vê esses protestos desses imbecis de cabelo roxo. Teve até uma sketch do Saturday Night Live e tal, sovaco cabeludo, defendendo os palestinos, ou até mesmo Hamas, como a gente viu os vídeos aqui, comentamos no show da manhã do Fio Diário. Agora, você imagina um sujeito, ou uma sujeite, né, que em 30 segundos seria assassinada por um terrorista na faixa de Gaza. População gay na faixa de Gaza, total, 0. População trans na faixa de Gaza, 0. E agora os líderes mundiais começam a falar: ai, Israel precisa agora fazer uma pausa humanitária. Como são humanos, meu Deus. Que pessoas boas. O próprio Joe Biden passou por pressão política da esquerda dos Estados Unidos, passou a adotar. Não tem que ter pausa humanitária. Pausa humanitária é o escambau. A esperança de Israel é asfixiar os terroristas pelos próximos meses e aniquilar. Civis vão morrer, graças ao Hamas. Civis morrem em guerra, mas especialmente quando eles são usados por escudo humano. E é por isso que o Hamas fala todos os dias, fica nessa, morreram X pessoas. O número atual são 10 mil palestinos, segundo eles, mortos, que seria o mesmo número total de mortes em toda, de mortes civis em toda a guerra da Ucrânia desde o início. Então não. E aí todos os veículos de imprensa repetem esse número cuja única fonte é a porcaria do Hamas. Ora, a única esperança do Hamas, que é obviamente muito inferior a Israel, são duas: guerra de guerrilha, e a gente pode falar um dia mais sobre isso. Agora, justamente que Israel pare para que eles consigam se reagrupar. Ou seja, para ganhar a guerra, a melhor estratégia do Hamas é usar os seus guerrilheiros apoiadores de terroristas que não estão dentro de Gaza, mas estão dentro das redações dos jornais e estão dentro do poder em países como a Colômbia ou como o Brasil do PT do Lula. É por isso que a posição em cima do muro de equivalência, de pedir para cessar fogo, na verdade, não é só uma posição pró-Hamas. Ela é, mas ela também é a única posição que pode dar a vitória nesse conflito ao Hamas. Então, Paulo, qual é a solução? Olha, a solução para o que está acontecendo, a única coisa que todos em sã consciência, todos os líderes deveriam estar pedindo após um ataque gratuito, demoníaco, é a rendição completa do Hamas. Se o Hamas se render completamente e os seus membros forem presos e julgados segundo as leis internacionais, aí acaba a guerra. Então, todos os líderes mundiais deveriam estar pedindo uma única coisa: a rendição completa do Hamas. A devolução de todos os reféns e a rendição completa do Hamas.